Queridos irmãos, quero falar um pouco sobre a pessoa e obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. No meu livro que estou lançando agora, A Doutrina do Espírito Santo, este é o primeiro capítulo. Nesse capítulo eu trato sobre como o Espírito trabalhava e como ele era visto no Antigo Testamento. E ele não morava nos crentes, ao contrário do que alguns dizem, né? Há muitas passagens bíblicas neotestamentárias que dizem que o Espírito passaria a habitar nos crentes a partir da glorificação de Cristo, como João 14:23, entre outras passagens, tá? Mas o Espírito capacitava os crentes. O Espírito sempre convenceu aqueles que se converteram. Isso não passou a existir apenas depois do que Jesus disse em João capítulo 16, do verso 8 ao verso 10. Não. O Espírito Santo sempre foi o convencedor do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele não precisava morar no crente para convencê-lo disso. Ele também capacitou as pessoas para obras específicas, dando força a Sansão, coragem a Esdras e Neemias, habilidade na lei a Esdras, saber habilidade para governar a Neemias, por exemplo, até para obras artísticas como Bezalel e Aholiabe, e uma série de discípulos que eles tiveram para que pudessem confeccionar os instrumentos do tabernáculo, tá? Então o Espírito Santo também fazia, e essa era a principal função, com que os profetas profetizassem. E a profecia no Antigo Testamento, ao contrário do que se pensa, e ao contrário do que a gente enxerga nos dicionários de língua portuguesa, não eram majoritariamente premonições, ou predições, melhor dizendo, tá? Não eram preditivas. Profecia no Antigo Testamento tem pelo menos três conotações. A primeira, e a maior parte dela, acontecia quando o que a gente chama hoje de pregação acontecia. Então os profetas tinham como base o Pentateuco e aplicavam o Pentateuco à situação e à época da sua época, né? Aquilo que eles estavam vivendo. Um exemplo claro disso, eu sempre uso esse exemplo nas aulas, é Isaías capítulo 58, sobre a verdadeira origem, a verdadeira essência, melhor dizendo, do jejum, o jejum que agrada a Deus. E em nenhum momento ali é falado sobre ficar sem se alimentar, porque isso já estava estabelecido na cabeça dos seus ouvintes e, consequentemente, depois dos seus leitores, tá? Mas o jejum não implicava apenas em ficar sem comer, mas em que a pessoa tivesse uma boa vida com Deus, uma boa vida com o próximo e assim por diante. Então, Isaías estava aplicando princípios bíblicos à sua geração, à sua época. A segunda conotação da profecia bíblica são as profecias preditivas, e elas são minoria. A quantidade de profecia preditiva no Antigo Testamento é pequena, se comparado com pregação, por assim dizer, tá? Mas as principais profecias preditivas eram as em relação ao Messias, eram profecias messiânicas. E todas elas se cumpriram no devido tempo, outras se cumprirão na segunda vinda do Messias, de Jesus Cristo. E a terceira função da profecia, todas essas inspiradas, digamos assim, pelo Espírito Santo, a atuação da pessoa do Espírito Santo no Antigo Testamento, era quando algumas pessoas passavam a adorar a Deus de maneira mais intensa, como houve também até mesmo com o então rei Saul, que ficou sem roupa, né, ou sem a roupa de cima, digamos assim, durante a noite toda profetizando. O que ele estava profetizando? Ele estava adorando a Deus, estava dizendo palavras de exaltação a Deus, enfim. Isso aconteceu com outras pessoas também. Há outros episódios significativos e quem tiver interesse, adquira o livro A Doutrina do Espírito Santo, porque lá está melhor explicado. Estou apenas trazendo um resumo aqui do que tem no capítulo 1. Deus te abençoe e até a próxima. Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouco sobre o capítulo 2 do meu novo livro, A Doutrina do Espírito Santo. Nele nós tratamos sobre a pessoa e obra do Espírito Santo no Novo Testamento. Há diferenças significativas entre a atuação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento.
E, na minha visão, a principal delas é que no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava nos crentes. Ele capacitava os crentes, vinha, dava força, sabedoria, fé, coragem, ânimo e tudo mais. Continua fazendo tudo isso no Novo Testamento, mas agora ele mora no crente. E ele mora no crente de duas maneiras, pelo menos. Pode parecer estranho para você, mas a maioria das vezes em que o Novo Testamento diz que o Espírito Santo mora nos crentes, está se referindo à habitação do Espírito na coletividade dos crentes, na pluralidade. Pode prestar atenção, sempre são passagens que estão no plural. Então o Espírito mora na coletividade, mora na igreja. Mas não é tudo, isso não é tudo. Ele mora também no crente individualmente. E há pelo menos duas de várias referências bíblicas que nós podemos utilizar para confirmar isso. A primeira delas é João 14:23, quando Jesus diz: viremos a Ele e faremos nele morada. Jesus morando no indivíduo, o Pai, o Espírito Santo morando no indivíduo, no crente, no regenerado. E também Romanos 8:9, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, um dos nomes para o Espírito Santo, esse tal não é dele, como diz nas versões mais antigas de Almeida. Então, fala do Espírito Santo morando no indivíduo. Mas não para por aí. Na Nova Aliança, o Espírito batiza, ele mora, é uma primeira etapa, uma das obras da graça de Deus em nós, mas também ele batiza. Jesus batiza com o Espírito Santo. E há muita confusão com isso. Primeiro, porque todos nós somos batizados pelo Espírito. Então, o Espírito Santo nos batizou. E o que é isso? Todos os cristãos foram imersos no corpo de Cristo na igreja. Todos nós somos habitados pelo Espírito e fazemos parte dessa comunhão, desse corpo. Fomos batizados pelo Espírito. E, em segundo lugar, Jesus nos batiza com o Espírito Santo. Isso é uma outra obra de Deus. Isto é, ele nos dá a graça de sermos revestidos com o poder do Espírito Santo para a obra santificadora que conduzirá a missões. Então, todo aquele que foi batizado com o Espírito Santo ou no Espírito Santo foi revestido de poder para testemunhar de Jesus Cristo e não de si próprio. São questões bem interessantes. Mas há irmãos, nós sabemos, que não acreditam que a gente deve buscar uma segunda bênção, como a gente chama popularmente, né? Que é o batismo com o Espírito Santo. E eles dizem que não, que todos nós já temos o Espírito e está bom por aí. Não está. Não está porque senão Deus teria errado na sua palavra. Todos nós já temos o Espírito Santo, é verdade. Ele já mora em nós. Mas se o batismo no Espírito Santo é a mesma situação, a mesma coisa da habitação do Espírito, o que é que Jesus fez em João capítulo 20, logo após ressuscitar, e ali nos versículos 21, 22, sopra sobre os apóstolos, 10 dos apóstolos ali, Judas e Tomé não estavam presentes, mas os outros 10 dos 12 primeiros apóstolos estavam presentes, representando a totalidade da igreja. E ele disse: recebei ou recebam o Espírito Santo. Após a ascensão de Jesus, 10 dias depois da ascensão, o Espírito Santo vem com poder e cumpre aquilo que em Atos 1:5 é chamado de batismo com o Espírito Santo. Então, se não devia ser buscado aquele poder, como Jesus ordenou, e fica claro em Atos capítulo 1 e acontece em Atos capítulo 2, do que está falando ali? E o que é que Jesus fez em João 20? Então fica confuso. Então a gente vai falar melhor, eu vou falar melhor sobre essa questão do batismo com o Espírito Santo posteriormente, mas a obra e a pessoa do Espírito Santo são tema do capítulo 2 do meu livro A Doutrina do Espírito Santo. Se você tem interesse em adquirir, entre em contato quanto antes. Deus abençoe e até mais. Quero falar hoje um pouco sobre o capítulo 3 do meu livro A Doutrina do Espírito Santo, que trata sobre a divindade do Espírito Santo. Meus alunos e amigos sabem que eu sempre falo
sobre a definição da doutrina da Trindade elaborada por Wayne Grudem, que na minha opinião é a melhor que tem, a melhor que eu conheço pelo menos, né? Deus existe eternamente como três pessoas, cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Então são três sentenças bem didáticas, conforme Grudem costuma fazer. No capítulo 3, onde eu abordo a divindade do Espírito Santo, eu coloco aqui, entre muitas coisas, uma tabela do livro de Paul Enns, Manual de Teologia Moody, onde ele compara os atributos do Deus triuno. E aí coloca o atributo em uma coluna, e são 4 colunas. As outras são Pai, Filho e Espírito Santo. E as 3 pessoas da Trindade possuem atributos iguais, compartilham dos mesmos atributos. Vida, só eles podem gerar vida, são oniscientes, são onipotentes, são onipresentes, possuem eternidade ou sempiternidade, como eu coloco no texto, que a ideia de eternidade aplicada a Deus é diferente da ideia de eternidade aplicada ao homem. O homem e os anjos são eternos, porque não teremos fim, mas nós não somos sempiternos, isto é, tivemos um começo, mas não teremos fim. Deus, diferente disso, é sempiterno, porque ele não teve começo e também não terá fim, tá? Santidade, então a santidade das 3 pessoas da Trindade também é diferente da nossa, óbvio. Amor, verdade, enfim. E o Espírito Santo, ao longo das Escrituras, é chamado de Deus, em Atos capítulo 5, de Senhor, em 2 Coríntios 3. Ele é eterno, Hebreus 9,14. Ele é onipresente, o Salmo 139 mostra isso. Ele é onipotente, enfim, ele também é onisciente e assim por diante. Então, o Espírito Santo é, como nós classificamos, não pela Bíblia, mas pela teologia, que tenta organizar as ideias expostas na Bíblia, a terceira pessoa da Trindade. E é sobre a sua divindade que eu trato no capítulo 3 desse livro. Entre em contato, adquira seu exemplar. Deus te abençoe e até mais. Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouco sobre o capítulo 4 do meu livro A Doutrina do Espírito Santo, que trata sobre expressões bíblicas trinitárias. Algumas dessas expressões podem ser vistas, por incrível que pareça, já desde o Antigo Testamento. Na bênção arônica, ou araônica, como alguns chamam, registrada em Números capítulo 6, do verso 22 ao 26, nós temos a aparição do nome do Senhor, do nome Yahvé, que está traduzido na nossa língua como Senhor, todo em caixa alta, 3 vezes. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz. Né? A bênção é maior que isso, mas eu estou mencionando apenas as 3 frases onde aparece a palavra Senhor. Então, nós temos uma indicação bíblica, veterotestamentária, trinitária ali. E há outras expressões também, por exemplo, no livro de Isaías, onde aparece a quem enviarei, quem há de ir por nós, né? No capítulo 6, versos 8 e 9. Mas antes, no começo, nós temos indicações trinitárias também. Primeiro que a gente tem esse singular e esse plural, o que indica que não é um plural majestático. Tá? É mais de uma pessoa que provavelmente está relacionada à Trindade, e o contexto imediato fala de 3 pessoas. A tríplice a tríplice celebração dos serafins, aliás, essa é a única passagem na Bíblia onde aparecem serafins, né? Santo, 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 né? O tríplice santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Também a indicação de que os serafins possuem 3 pares de asas, e com 2 eles cobrem os pés, com 2 eles cobrem o rosto, e com 2 eles voam. A gente não sabe onde fica esse terceiro par de asas, se é nas costas, como a gente geralmente imagina, ou se são aqui nos ombros, digamos assim, né? Enfim. E no Novo Testamento a gente tem mais. Lucas 1,35, por exemplo, né, diz: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus.
Então, o Espírito Santo, o poder do Altíssimo e o Filho de Deus aparecem mencionados na mesma passagem, né? Que a gente chama hoje de versículo, enfim, e isso é bem interessante. Também na ordem do batismo, portanto, ide, batizai, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que não é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não. Dando a ideia de que se trata de um mesmo ser, uma mesma divindade, embora manifestada em três pessoas. Então, sobre expressões bíblicas trinitárias, eu abordo melhor no capítulo 4 do meu livro A Doutrina do Espírito Santo. Entre em contato e adquira o seu exemplar. Deus te abençoe e até mais. Pessoal, hoje eu quero falar sobre o capítulo 5 do meu livro A Doutrina do Espírito Santo, que trata sobre os nomes do Espírito Santo. Muitos teólogos entendem que o Espírito Santo não tem nome, nem nomes, mas títulos. Então eu coloquei como nomes no sumário do capítulo, mas são também títulos, digamos assim, tá bom? O Espírito Santo propriamente não tem, realmente, um nome como Deus Pai tem, e a gente não sabe a pronúncia do tetragrama, né? Yahvé, Yahvé, enfim, talvez até Javé. O Filho tem um nome, Jesus, mas o Espírito Santo realmente não tem um só nome. Assim como Deus Pai e Deus Filho também tem vários títulos, e Deus Pai, sobretudo, tem nomes compostos, diversos, né? Com o El Shaddai, El Elyon e por aí vai. Também nomes compostos com Yahvé, Yahvé Rafá, Yahvé Jireh e assim por diante, que revelam o seu caráter. As escrituras mostram nomes, por assim dizer, que revelam também o caráter do Espírito Santo. Então, o Espírito é um dos tais, Espírito Santo, propriamente dito, que é o nome mais comum, e daí partimos para os demais, e eu abordo isso sobre cada um desses nomes no livro, em qual referência ou quais referências bíblicas aparece, o que significa na passagem e o que significa no contexto todo da Escritura. O Espírito Eterno, Hebreus 9,14, o Espírito de Deus, 1 Coríntios 3,16, o Espírito do Senhor, o Espírito de Jeová, em Isaías 11, o Espírito do Senhor Deus, Isaías 61, o Espírito do Deus vivo, o Espírito de Cristo, interessante isso, e assim vai, tem outros títulos, tem outros nomes, ao longo do capítulo 5 do livro, A Doutrina do Espírito Santo, eu abordo sobre isso. É interessante porque cada nome desses revela uma área de atuação do Espírito. Fala sobre o seu senhorio, fala sobre a sua descendência, digamos assim, de Cristo, tá? Cristo pediu ao Pai, eles enviaram o Consolador. Então fala da relação trinitária econômica, da relação econômica na Trindade, melhor dizendo. E econômico não tem nada a ver com dinheiro nesse caso aqui, tá? Econômico tem a ver com o que cada pessoa da Trindade faz e está... cada área de atuação está restrita a cada pessoa da Trindade. Por exemplo, quem morreu na cruz não foi Deus Pai, também não foi o Espírito Santo, foi Jesus Cristo, né? Quem enviou Jesus Cristo não foi o Espírito Santo, foi Deus Pai, e assim por diante, tá bom? Então, Deus abençoe. Se você tem interesse em adquirir o material, entre em contato e até mais. Hoje chegamos ao 6º capítulo do meu livro A Doutrina do Espírito Santo. E chegamos a um ponto extremamente polêmico, que tem levantado muitas questões, que é o batismo no Espírito Santo. A Bíblia ensina sobre o batismo no ou com o Espírito Santo, que são expressões sinônimas, e o batismo pelo Espírito Santo. Vamos começar pelo mais fácil. O batismo pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo batiza os crentes. Os batiza no corpo de Cristo, e é a isso que Paulo se refere em 1 Coríntios capítulo 12,
quando diz que todos foram batizados pelo Espírito Santo, tá? Então o Espírito imergiu todos os cristãos no corpo de Cristo, de modo que no momento em que a pessoa é salva, ela começa a participar da Igreja de Cristo, tá? Nisso aí todo mundo concorda, pentecostais, carismáticos, tradicionais, todos os protestantes ortodoxos. A questão que divide opiniões é se, após esse batismo pelo Espírito, o cristão deve buscar, ou se há algo a mais, que a gente chama de batismo no Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, e a Igreja do Nazareno tem outros sinônimos até para se referir a essa mesma ação do Espírito, como inteira santificação, amor perfeito e assim por diante. Bem, particularmente eu acredito que há sim essa segunda bênção, como é popularmente chamada. No meu livro, na página 54, tem um diagrama sobre isso, batismo no Espírito Santo. Todo mundo acredita, tá? E alguns acreditam que esse batismo é apenas a habitação. Todos os crentes foram batizados no Espírito Santo. Passaram a ser habitados pelo Espírito. Ok, todos os crentes foram imergidos no corpo de Cristo, fazem parte. Todos os crentes também têm o Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então todos são habitados pelo Espírito. Mas tem um outro lado, que acredita que é uma segunda bênção. Eu estou nesse lado. Desse lado, de que acreditamos que o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção, posterior à conversão, mas podendo acontecer também no momento da conversão, embora seja menos comum, mas aconteceu na casa de Cornélio, por exemplo, como registrado em Atos capítulo 10. E acontece geralmente nas Assembleias de Deus. Eu acredito que isso aconteça muito nas Assembleias de Deus, porque eles oram muito pedindo que isso aconteça lá. E ao contrário de outras igrejas, tá? Enfim, dentro desse grupo do batismo no Espírito Santo como a segunda bênção, e a gente vai dividir agora, ramificar, né? Aos que acreditam que o batismo no Espírito Santo é evidenciado inicialmente pelo falar em línguas. Esse grupo é chamado de pentecostal clássico. E aí é representado pela Assembleia de Deus, aqui no Brasil, pela Igreja do Evangelho Quadrangular, pela Missão Evangélica Pentecostal do Brasil e outras igrejas semelhantes. Essas são as três maiores, né? A Igreja do Brasil para Cristo e outras menores, eu quis dizer, e outras igrejas menores que essas, tá? Mas que são pentecostais clássicas. Eu não concordo com essa visão e no livro eu explico por quê. Tenho muitos amigos na Assembleia de Deus, muitos mesmo, dou aulas na Assembleia de Deus e em outros seminários pentecostais clássicos, e quando chega nessa questão eu explico o porquê dos porquês, e graças a Deus nunca tive problema com isso, nunca fui rechaçado pela minha posição teológica quanto a isso, tá? Eu explico e os irmãos creem, eu não creio, faz parte. Como é que eu creio? Então eu não sou classificado teologicamente como pentecostal. E nós que não acreditamos que as línguas são a primeira ou a única evidência do batismo no Espírito Santo, somos classificados como carismáticos. Carismáticos, renovados ou avivados, enfim. Eu acredito que o batismo no Espírito Santo pode ser evidenciado pelas línguas, mas também pode ser evidenciado por qualquer evidência, outra evidência, como uma alegria extrema, um transe, um frenesi, um êxtase, qualquer evidência mais latente do fruto do Espírito Santo, mas sobretudo pelo amor a Deus e o amor às pessoas que não têm Cristo. Afinal de contas, o propósito do batismo no Espírito Santo é esse. Em Atos 1,5, Jesus disse, que eles deveriam ficar em Jerusalém e tal, e seriam batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Em Atos 1,8, ele diz para que eles ficassem esperando esse revestimento de poder do alto, que os daria poder para testemunhar
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, ou seja, plantar igrejas, evangelizar. Então, se não houver esse amor por Deus e pelas pessoas perdidas, você não foi batizado no Espírito Santo, tá? Bem, tem muitas outras questões, isso é muito polêmico, mas eu acredito que eu escrevi com a devida clareza nesse capítulo 6 do livro. Vale a pena você adquirir, vale a pena você ver a minha argumentação sobre isso de forma mais sólida, trabalhando passagens bíblicas, enfim. E eu quero só terminar com mais uma questão. Se o batismo no Espírito Santo não é algo que acontece após a conversão, o que foi que aconteceu quando Jesus soprou sobre os apóstolos o Espírito Santo, em João capítulo 21, capítulo 20, melhor dizendo, e o que foi que aconteceu em Atos capítulo 2? Foi apenas a habitação do Espírito Santo, dado em duas etapas, como ensina Gruden? Nessa eu não estou com Gruden. Nessa eu tenho certeza que ele está equivocado. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Chegou a hora de eu falar de um dos meus assuntos preferidos que abordo no capítulo 7 do livro A Doutrina do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Eu já escrevi a respeito disso nessa outra obra aqui, Os Dons Não Cessaram, de 2017, publicado em 2017, que é uma obra que, graças a Deus, tem vendido até hoje, tem tido uma boa crítica, uma boa repercussão. Inclusive, algumas pessoas que eram cessacionistas deixaram de ser e passaram a ser continuistas depois de lerem essa obra, e louvado seja Deus por isso. No livro A Doutrina do Espírito Santo, há um capítulo sobre os dons do Espírito Santo, onde, claro, não dá tempo a abordar todos os dons, e eu teria que me repetir, né? Já tem um livro sobre isso. Mas há um bom resumo sobre o assunto, e é interessante que os dons do Espírito Santo foram dados à igreja não para a fundação da igreja. Não há nenhuma passagem bíblica que mostre isso. Mas os dons foram dados à igreja para a edificação dos crentes. Isso está, por exemplo, em 1 Coríntios 12, 7 e também 12, 14. Mas não há nenhuma outra referência que diga que os dons foram dados para o período exclusivamente apostólico ou que insinue isso. Então, os dons continuam em vigência, os dons não cessaram, tá? E continuam servindo para a edificação dos crentes. Recentemente eu publiquei um e-book que é baseado no capítulo 8 do meu livro, desse livro A Doutrina do Espírito Santo, que é uma refutação dos 15 argumentos cessacionistas. E um deles é sobre a suficiência das Escrituras. Pois bem, os dons que são negados hoje em dia, que a sua contemporaneidade é negada, são, como a gente chama, dons de poder, ou dons revelacionais, como alguns preferem, mas nem todos são revelacionais, tá? Então eu prefiro chamar de dons de poder. Línguas, interpretação, profecia, curas e milagres. E eu pergunto, qual é o problema da execução, da manifestação desses dons em relação à suficiência das Escrituras? Se por acaso eu falar em línguas, outro irmão interpretar, outra pessoa profetizar, outro orar pelas pessoas elas ficarem curadas, e outros operar milagres, Deus operar milagres pelas mãos dessa pessoa, pela vida dela, em que a suficiência das Escrituras é agredida? Em que a gente quer acrescentar algo às Escrituras? Pelo contrário, isso corrobora com a suficiência das Escrituras, que é o 14º argumento que eu enumero aqui no capítulo seguinte, que eu vou falar depois. Pois bem, os dons do Espírito Santo são mais do que se são para hoje ou não. Afinal de contas, não são apenas 5 dons mencionados. Na minha opinião, pelo menos 22 dons que o Novo Testamento menciona, mas não dá para ser preciso, porque há alguns dons na lista pequena, lista de 1 de Pedro 4, versos 9 a 11, que não estão claramente identificados. São dons relacionados à fala,
mas a gente não sabe se é ensino, profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, enfim, exortação também, que estava ligado à fala, está ligado à fala. Então a gente não sabe. Então, mais ou menos 22 dons. Quais são os dons do Espírito Santo? Quantos dons a Bíblia menciona? Então eu coloco uma tabela, eu trago uma tabela no livro com 6 listas de dons espirituais. Os dons são para hoje, então tem uma ampla discussão sobre, tem uma breve discussão sobre isso. Como devemos utilizar os dons? E algumas análise de alguns dons do Espírito Santo. Então, sobre as línguas, sobre a interpretação das línguas, sobre a profecia. Eu falo um pouco sobre isso, sobre seus opositores, basicamente sobre os dons de poder que eu menciono. E uma palavra especial sobre o dom de profecia, que não é pregação do Pentecostes para frente, tá? Mas é sempre uma revelação, uma nova informação. Por favor, não confundir com novo evangelho, nova doutrina, nada disso. Então, esse é um resumo do capítulo 7 do livro Doutrina do Espírito Santo. Tem muita coisa bacana que você pode aprender nesse livro. Fruto de muita meditação, muita pesquisa, e que Deus te abençoe e até mais. Olá pessoal, quero falar um pouco hoje sobre o capítulo 8 do meu livro A Doutrina do Espírito Santo, que trata sobre a refutação do cessacionismo. Eu escrevi algumas páginas nesse livro que está para chegar, mas não me detive exaustivamente sobre o assunto, já que eu publiquei uma obra com esse mesmo título, né? Ou que trata do mesmo assunto, melhor dizendo, que é esse aqui, Os Dons Não Cessaram, um estudo bíblico-teológico e histórico acerca dos dons espirituais, mas no livro A Doutrina do Espírito Santo há um capítulo interessante sobre isso. Também fiz um e-book, que você pode ver na minha bio aí no Instagram, e adquirir por apenas R$10, também tem a palestra, com os slides, com cada argumento, né, o áudio e os slides, enfim. Mas o que é isso? O cessacionismo é uma corrente teológica, que eu acho, particularmente eu acredito que é mais filosófica do que teológica, que diz que alguns dos dons do Espírito Santo cessaram após a morte dos apóstolos no primeiro século e, consequentemente, o fechamento do cânon do Novo Testamento e o cânon bíblico. E eles dizem que não há mais os dons de poder ou dons revelacionais, como muitos deles chamam, os quais seriam línguas, interpretação, profecia, curas e milagres. Embora a maioria dos cessacionistas, para falar a verdade, praticamente todos, dizem que creem em milagres e em curas como respostas à oração ou como um agir divino sobrenatural. E muitos deles também dizem que a profecia é a pregação. Então, quando alguém está pregando, está profetizando, por assim dizer. Embora não seja isso que o Novo Testamento ensine, que seria uma mutação do dom, o que não faz o menor sentido. Então, achei por bem elencar aqui os 15 argumentos que eu consegui relacionar desde a época do livro que eu publiquei em 2017, Os Dons Não Cessaram, e ir refutando, pelo menos um pouquinho, cada um dos 15 argumentos. É válido dizer que nem todos os cessacionistas usam esses 15 argumentos. A maioria deles, para falar a verdade, ou eles como um todo, nem sabem que existem esses 15 argumentos. E eu digo isso porque quando eu estava escrevendo Os Dons Não Cessaram, eu mandei uma lista com 10 argumentos cessacionistas para amigos continuistas e amigos cessacionistas, irmãos em Cristo, e pedi, primeiro eu perguntei se era isso mesmo, se estava correto e tal, antes de escrever e publicar, e todos eles disseram, eu nem sabia que tinha tantos argumentos. Depois eu segui estudando e vi que tinha mais 5 argumentos. Ela tinha mais 6, mais 2 eu juntei em um só, e ficaram então 15 argumentos que os cessacionistas usam, e a maioria usa 1, 2 ou 3 desses 15 argumentos. Aqui nesse vídeo, que é só um resumo, eu não vou tratar argumento por argumento. Repito, quem tiver interesse, vá no meu link, no link que está na bio aí no meu Instagram, e adquira o e-book, ou a palestra, ou os dois. Os preços estão muito bons, tá? Mas um dos argumentos é em relação à suficiência das escrituras, que eu comentei no vídeo anterior. Outro argumento é que
na Bíblia toda a gente só tem 3 períodos desse tipo de manifestação, o que é um argumento em si mesmo errôneo para defender o cessacionismo, né? Porque eles falam do período de Moisés, o período de Elias e Eliseu e o período de Jesus e os apóstolos. Então, no período de Moisés, no período de Elias e de Eliseu, não eram dons espirituais, não havia línguas ali, não havia interpretação, havia curas, havia milagres e tudo mais, mas não havia havia profecia, né? Mas num caráter canônico, não num caráter como dom. Então é completamente falacioso já desde o começo, mas eu levei em consideração e pus para uma refutação. E ele também é mentiroso, né? Porque não houve milagres, por assim dizer, apenas nessas épocas na Bíblia. E não eram dons, não eram dons. Os dons foram do Pentecostes para frente, tá bom? Então, antes disso não havia o derramamento de dons espirituais, por assim dizer, para a igreja coletivamente. Outra argumentação é utilizar a passagem de 1 aos Coríntios 13, do verso 8 ao verso 10, que fala da chegada, da vinda do perfeito, do completo. E aí eles acreditam que, dei uma lida nessa passagem, se vocês não estiverem lembrados, eles acreditam que aquilo ali é uma referência ao cânon do Novo Testamento. Eu não vou discutir isso aqui, porque isso aqui é exegese básica, né? Mas dizer que Paulo tinha em mente, quando escreveu ali aquele trecho, que quando o Novo Testamento ficasse pronto, a gente não precisaria mais daqueles dons, e o dom de conhecimento, né? Que é mencionado também na passagem, porque diz: porque em parte conhecemos, mas conheceremos plenamente como também somos conhecidos. O Novo Testamento fechou, não há mais Bíblia para ser escrita, a Bíblia já está escrita. Quantos de nós conhecemos todas as coisas? Será que os cessacionistas conhecem todas as coisas da palavra de Deus? E ali é uma referência notória, óbvia, à segunda vinda de Cristo. Quando Cristo, que é o perfeito, vier, a gente não vai precisar mais de dons. Meu sonho é que os dons cessem, porque aí Cristo terá voltado. Enfim, para resumir, para não ficar muito longo, são 15 argumentos com refutação sólida e, sobretudo, bíblica. Que Deus abençoe e até mais. Olá, pessoal. Hoje eu quero fazer um resumo do capítulo 9 do meu novo livro, A Doutrina do Espírito Santo, onde eu trato sobre o fruto do Espírito. Então, nesse capítulo, eu começo respondendo algumas questões antes de entrar nas obras da carne, que também são tratadas, e no fruto do Espírito. Primeiro, é necessário andar no Espírito. O que é que significa? Há uma luta entre a carne, que é a vontade humana, e o Espírito, que é a vontade divina e a vontade do cristão, a vontade do regenerado. As obras da carne, aí eu vou discorrendo nos tipos de pecado que são mencionados na passagem de Gálatas, capítulo 5, são obras da carne que conduzem à perdição, né, e que provam que alguém que vive assim não é cristão de fato. São 15 obras da carne mencionadas, e Paulo ainda fala assim: e coisas semelhantes a estas. Tá? Depois, o fruto do Espírito, propriamente dito, mas por que está no singular, o fruto? Essa é uma pergunta que muita gente faz, e muita gente até fala os frutos do Espírito, né? Porque são mencionados 9 aspectos ali. Eu comparo o fruto do Espírito com uma laranja cravo, ou, como dizem em alguns lugares, uma tangerina, né? Que é aquele tipo de laranja que vem em gomos, não sei como se chama na sua região aí. Não cresce, quando está no pé, esse tipo de laranja não cresce. Primeiro um gomo, depois o outro, e vai fechando até fechar a laranja, ficar redondinha. Não. Eles crescem simultaneamente. Então, o fruto do Espírito é esse pacote da vida de Cristo revelado na vida do crente. Então, eu dediquei mais de 20 páginas do meu novo livro sobre esse assunto, que é um assunto pertinente. Particularmente, eu acredito que todo seminário deveria começar como primeira ou segunda disciplina do curso, tratando essas questões das obras da carne e do fruto do Espírito, e a partir daí ir para a interpretação bíblica e as demais matérias do currículo, tá?
Porque primeiro é necessário que o cristão seja trabalhado em seu caráter. E o fruto do Espírito é isso. É sobre o caráter cristão, o caráter de Cristo no cristão. Então, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, benignidade, que são frutos ou aspectos, né, gêmeos aí, como disse o pastor Antônio Gilberto. E você que tem dúvidas sobre o assunto, ou você que deseja aprofundar, será muito abençoado lendo e estudando o capítulo 9 do meu novo livro, A Doutrina do Espírito Santo, que está para chegar brevemente, custa apenas R$ 40, tem quase 200 páginas. E você que não adquiriu ainda, entre em contato e garanta o seu exemplar. Eu mandei imprimir poucos exemplares e darei prioridade àqueles que pagarem antecipado, logicamente. Que Deus abençoe, dê uma boa semana a você e que o fruto do Espírito prevaleça na minha vida e na sua vida. Deus te abençoe. Olá pessoal, quero falar hoje sobre o capítulo 10 do meu livro A Doutrina do Espírito Santo, que trata sobre o avivamento e a obra do Espírito Santo. Então, o avivamento é uma obra extraordinária produzida por Deus, não tem prazo mínimo nem máximo, já foi registrado na história do cristianismo um dia de avivamento, em que transformou a vida de muitas pessoas e de uma igreja local. E já foi registrado também um avivamento que durou 100 anos, que foi entre os morávios da antiga Saxônia, que é o maior avivamento, o mais duradouro avivamento de todos os tempos. Em 26 anos, só para se ter ideia, eles enviaram mais missionários do que todas as igrejas da Europa em mais de 200 anos juntas para o mundo inteiro. Aliás, avivamento e missões estão intimamente ligados. Todo avivamento desemboca em missões. Todo avivamento também é precedido por oração. Deus não deixou uma fórmula para que o avivamento seja produzido. Aliás, Ele é quem produz o avivamento. Não é o ser humano, é o Espírito Santo. Ele responde orações no momento que quer, por sua soberania, sendo Ele completamente livre, o único ser completamente livre da existência que nós conhecemos, né? Mas como começa um avivamento? Quem pode produzi-lo? Quanto tempo dura? Como saber se estamos avivados? Qual a importância disso? Eu não quero estar avivado, eu quero ser apenas um crente comum. Alguém pode dizer, será que é esse o interesse mesmo de Deus em nós? Será que é isso que a palavra de Deus nos ensina? Richard Owen Roberts foi um homem, não sei se ele ainda está vivo, para falar a verdade, escreveu o livro Avivamento, publicado pela Shed Publicações. Ele avaliou, leu, pesquisou mais de 9.000 obras sobre avivamento, livros, artigos, journals, enfim, matérias de jornal, e ele conhecia bem o assunto. Então, eu coloco aqui o que ele sugere como um diagnóstico com 25 passos para avaliarmos nossa condição espiritual, para ver se a gente realmente precisa de um avivamento. Na página 132 do meu livro, são 181 páginas ao todo, tá? É interessante observar que, por exemplo, o avivamento no país de Gales, no século passado, que durou entre 1906 e 1908, durou 1 ano e meio nesse período aí, foi precedido por um homem que orava há mais de uma década. Evan Roberts. Evan Roberts orou dos 13 aos 26 anos, muitas vezes de madrugada, muitas vezes a noite toda, e aí ele foi batizado com o Espírito Santo, ele foi renovado muitas daquelas madrugadas, e as pessoas perguntavam, né, o que está acontecendo? O irmão dele perguntou, que dividiu o quarto com ele, quando começou pelo menos, mas Deus sempre levanta pelo menos uma ou duas pessoas para liderarem o avivamento. Assim foi no país de Gales, e esse é o avivamento que eu mais falo ao longo do livro. Trato de outros também, enfim, de Almolonga, o avivamento wesleyano, o avivamento da Rua Azusa, enfim, e outros avivamentos que eu cheguei a ver, presenciar mesmo e vivenciar.
Mas o avivamento do país de Gales é interessante, porque depois de liderar aquele movimento durante 1 ano e meio, ele teve uma crise, que foi considerada uma crise nervosa, certamente 116 anos depois, 117 anos depois, teria uma outra nomenclatura dada pelos médicos, e ele teve que se recolher da vida pública muito cedo, muito jovem, 10 anos mais jovem do que eu sou hoje. Aos 26 anos, Evan Roberts teve que se recolher, o que implica que um avivamento não necessariamente nos priva das preocupações dessa vida ou das consequências de noites de sono mal dormidas e assim por diante. Então eu trato essas e muitas outras questões, as vantagens sobre um avivamento, como buscar e tudo mais, no meu livro A Doutrina do Espírito Santo, que custa R$40, tem 181 páginas, está dividido em 12 capítulos. Entre em contato e adquira o seu. Que Deus abençoe e até mais. Meus queridos, hoje eu quero falar sobre os 2 últimos capítulos do meu livro A Doutrina do Espírito Santo. O capítulo 11, que fala sobre a santificação promovida pelo Espírito Santo, e o capítulo 12, que fala sobre a doutrina, a pneumatologia atualmente, na igreja contemporânea. Então, a santificação do Espírito Santo. Ele santifica aqueles que creram em Cristo e foram salvos, e aí nós somos santificados passivamente, recebemos a ação, sofremos a ação, por assim dizer, da santificação inicial, que é passiva. Agora, essa santificação que é passiva, de todas as etapas da ordem da salvação, da mecânica ou sequência da salvação, daquelas bênçãos que nós recebemos no momento em que fomos salvos, a justificação, a regeneração, a justificação, a adoção, a santificação e a preparação para a glorificação. A santificação é o único ponto que acontece em mais de uma etapa, porque nós fomos santificados por Jesus Cristo e nós devemos continuar buscando a santidade, uma vida de santidade. O artigo 10º da Igreja de Nazareno fala exatamente sobre isso. Cremos que a santificação é obra de Deus que transforma os crentes, tornando-os semelhantes a Cristo. Ela é efetuada pela graça de Deus através do Espírito Santo na santificação inicial ou regeneração, simultânea com a justificação. Na inteira santificação, que é o batismo com o Espírito Santo, na obra contínua de aperfeiçoamento feita pelo Espírito Santo, que é a santidade progressiva, por assim dizer, e culminando na glorificação. Na glorificação, somos plenamente conformados à imagem do Filho. É um trecho, e assim começa o artigo 10º, o 10º artigo de fé dos 16 da Igreja do Nazareno. Tá? Então, é impossível ser santo, andar em santidade, sem a presença e a ajuda do Espírito Santo na nossa vida. É o que eu abordo de modo sintético no capítulo 11 do meu livro A Doutrina do Espírito Santo. Tá? Nós não somos tão santos assim como pensamos. Nós, na verdade, só somos crentes desde o início até a consumação por causa da obra do Espírito Santo na nossa vida. E por fim, terminando essa sequência de pequenos vídeos, no capítulo 12 do meu livro, A Doutrina do Espírito Santo, eu coloco como o Espírito Santo na igreja contemporânea e destaco algumas questões. Primeiro, o estudo da pneumatologia, o estudo dessa doutrina na teologia sistemática. Alguns analisam apenas como uma doutrina, não levam a importância de que nós estamos estudando sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Em segundo lugar, a rejeição à obra do Espírito Santo. Então, tem muita gente que rejeita a obra do Espírito Santo e acredita que a obra do Espírito Santo é apenas a obra de conversão, ou tem gente que rejeita a obra de conversão e santificação. Então, há um certo dualismo aí. Por um lado, um grupo enfatiza demais os dons do Espírito Santo, por outro lado, outro grupo, dentre os crentes, enfatiza demais, ou enfatiza,
apenas a questão da obra do Espírito na salvação. Não, nós devemos ter o devido equilíbrio que a Bíblia nos mostra, né? Em terceiro lugar, o exagero à doutrina do Espírito Santo. Então, alguns grupos falam tanto do Espírito Santo que só falam do Espírito Santo, não falam de Deus Pai, não falam de Deus Filho, da relação trinitária, da relação da economia da Trindade, isto é, do papel que cada pessoa exerce na Trindade, e assim por diante, né? Tem exageros em alguns lados. Em quarto lugar, muitas informações, pouco esclarecimento, porque tem gente que se informa só de uma dessas coisas, acabo sendo um pouco, tentei não ser repetitivo aqui, os leitores aqui dirão. E em quinto lugar, buscando um equilíbrio bíblico, como a gente deve fazer para buscar esse equilíbrio bíblico ao estudar a doutrina do Espírito Santo atualmente no século XXI. Para uns tudo é avivamento, para outros o avivamento não deve ser nem buscado, deve ser temido. Para uns tudo é obra de Deus, para outros tudo é obra de Satanás, quando na verdade é obra de Deus. Então nós devemos ter esse devido equilíbrio. E assim eu concluo a série de vídeos sobre o meu novo livro, A Doutrina do Espírito Santo. Espero que já por esses vídeos você tenha sido abençoado de alguma maneira e você terá muito mais conhecimento sobre o assunto, caso queira adquirir o livro, entrando em contato comigo. Deus te abençoe e até a próxima série de vídeos. Até mais.